Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora. Peço que você posicione a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 16, versículo de número 20. Nós vamos, na verdade, apenas ler a parte B do versículo 20. João capítulo 16, versículo de número 20, parte B. Estaremos hoje estudando sobre tristeza. E sempre que se prepara um sermão, talvez os irmãos não saibam disso, mas é sempre um desafio iniciar com uma boa introdução. O que é que eu vou falar sobre tristeza? Pensei no Vasco, por exemplo, mas não vou fazê-lo, irmãos. Vamos fazer com calma uma introdução simples, direto ao texto, para não oprimir os nossos irmãos. João capítulo 16, versículo 20, parte B. A palavra de Deus nos diz o seguinte, leiamos com santa reverência. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Pai querido e amado, estamos diante da Tua palavra. Tememos o Senhor, mas temos santas expectativas de ouvir a Tua voz, de sermos instruídos, corrigidos, admoestados. Para tanto te pedimos em nome de Jesus, esteja conosco. Nos auxilie, Pai, durante todo o nosso tempo, que tenhamos condição de sermos, ó Pai, movidos pelo Teu Espírito, ao responder adequadamente a tudo que ouvimos. Ajuda-me, Senhor, também, dá-me unção dos céus, para pregar o Teu Evangelho com ousadia, com mais facilidade, porque todos nós estamos aqui para ouvir as Tuas palavras, Senhor. Faz isso para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegou a vez da tristeza. Já estudamos sobre ira e sobre medo, temor. Semelhantemente às outras emoções trabalhadas nesta série de mensagens, a tristeza também é um modo de nos expressarmos em termos dos nossos tesouros. A tristeza também tem tudo a ver com o que nós adoramos. Ela revela quem nós somos. Ela aponta os verdadeiros tesouros do nosso coração. Tristezas são, em alguma medida, frustrações pontuais. E em outras medidas, até mesmo estados contínuos de se sentir. Mas o que eu quero que os irmãos entendam desde já é que a tristeza em si mesma não é má. Não é à toa que a palavra de Deus está repleta de santos sofrendo, se entristecendo, rasgando as suas vestes quando o seu mundo capota. Porque a lógica básica da Bíblia é a seguinte: se você se importa com os outros, com a missão de Deus, com o reino do Senhor, neste mundo, você ficará, e deve ficar mesmo, a propósito, triste, quando você mesmo, ou os outros ao seu redor, são feridos, perdem algo, ou morrem. Eu quero gastar o meu tempo com os irmãos hoje focalizando a seguinte declaração: a tristeza é a resposta do coração para uma perda. A tristeza é uma resposta do nosso coração instintiva para uma perda. Toda vez que nós perdemos algo valioso, algum tesouro, seja de maneira piedosa ou não, nós nos sentimos assim. O fato é que quanto maior a perda, maior a dor. E por conseguinte, mais profunda a tristeza. Mas o que é que nós podemos saber sobre esta emoção de acordo com a palavra de Deus? O que é que o Senhor nos ensina através da Bíblia Sagrada? Dentre várias coisas, eu gostaria de responder a pergunta com 3 breves meditações. Peço a sua atenção para cada uma delas. Em primeiro lugar, a tristeza pode ter ligação com pecados cometidos. Veja bem, pode
ter ligação com pecados cometidos. Em segundo lugar, a tristeza ocorre por conta de conexões quebradas. E em terceiro lugar, não menos importante, pelo contrário, a tristeza do cristão é passageira. Peço que você agora posicione a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 7. 2 Coríntios 7, 8 ao 10. Para início de conversa, vamos analisar o que esse texto nos ensina acerca do que eu declarei primeiramente aos irmãos. A tristeza pode ter ligação com pecados cometidos. 2 Coríntios 7, versos 8 ao 10. O nosso texto prova está inserido dentro de uma porção em que é nítido que o autor está se expressando de modo muito passional. Paulo está desabafando. Essa é a carta do desabafo, a propósito, 2 Coríntios. E havia, por conta disso, certa agonia, certo tremelique no apóstolo Paulo, por conta de meios que ele estava utilizando para tratar os irmãos. Por exemplo, talvez ele estivesse um pouquinho incomodado por ter tratado tão duramente uma questão disciplinar no seio da igreja de Corinto. Conquanto tenha iniciado a falar sobre isso no capítulo de número 2, é agora que ele retorna a descrever com mais informações aquilo que ele quer. Ao que parece, irmãos, nós estamos falando aqui de uma orientação apostolar para a exclusão de uma pessoa por conta de um pecado público cometido. E se eu estou certo, é provável que alguns irmãos daquela igreja estavam simplesmente rejeitando a orientação de Paulo. Portanto, mesmo à distância, Paulo entendeu que era necessário intervir, impor soluções para aquele problema, justamente por conta de sua função de liderança. Assim, ele escreveu de forma específica uma carta para tratar sobre isso. Talvez soe estranho para alguns dos irmãos aqui, mas é bem plausível uma teoria que diz que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. A primeira delas sendo mencionada em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, uma carta perdida, a primeira de todas. A segunda sendo a que nós conhecemos por 1 Coríntios. A terceira sendo esta carta severa para tratar a disciplina daquela igreja. E a quarta, a que nós conhecemos por 2 Coríntios. Tendo isso em mente, vejamos o que diz o nosso texto. Mesmo que minha carta lhes tenha causado tristeza, a carta severa, terceira escrita antes desta aqui, 2 Coríntios, mesmo que minha carta tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Veja como o apóstolo aqui está descrevendo de forma muito humilde a mistura de sentimentos que permeava o seu coração no cumprir de suas responsabilidades. Por conta do que tinha ocorrido, Paulo tinha que ser duro, ele tinha que ser firme, zeloso, objetivo, mas por outro lado ele temia soar exagerado, insensível no seu processo corretivo. Ao escrever então a carta severa para tratar dessa questão disciplinar, primeiramente ele percebeu que isso gerou certa tristeza aos seus destinatários. E é de se imaginar que, num primeiro momento, ele se sentiu tentado a lamentar por aquilo que escreveu. Não devia ter feito isso.
Coisa semelhante se passa nos quadrinhos de Uderzo e Goscinny, famosos autores de Asterix e Obelix. Eles contam em sátira que o romano Júlio César, todo submisso, medroso, apaixonado por sua companheira Cleópatra, estava distante do seu lar, longe de Roma, em uma batalha, quando supostamente caiu em si, decidindo se libertar dessa opressão que a sua companheira o fazia. Assim, decidiu enviar um pombo-correio para ela, com uma mensagem clara, comunicando um duro já basta, não quero mais viver dessa forma. O problema é que assim que esse pombo-correio partiu, outro imediatamente chegou, com uma mensagem dela, o mimando, o recolocando em seu devido lugar. Com isso, dizem eles, Júlio César se arrependeu rapidamente daquilo que fizera e voltou a ser submisso, medroso e apaixonado. Como lemos, meus irmãos, Paulo até ensaiou um movimento de pesar, mas o final da história será muito diferente daquilo que eu comuniquei sobre o conto dos quadrinhos franceses. Aqueles irmãos ficaram tristes, Paulo se sentiu com pesar, talvez se arrependendo em um primeiro momento, mas depois ele percebeu o bom resultado disso tudo. Essa tristeza pelo pecado, detalhe, os levou ao arrependimento. Os crentes daquela região ficaram tristes, mas não de qualquer forma. Não são apenas lágrimas, não é apenas um remorso. Eles ficaram tristes como Deus desejava. Ficaram contritos, convictos de que tinham entristecido o Espírito Santo, com desordem nos relacionamentos funcionais, pastores e ovelhas. Só que por graça, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, também é o mesmo que conduz o pecador até a cruz do Calvário, fazendo o pecador enxergar Jesus Cristo e o perdão dos seus delitos. Foi exatamente isso, irmãos, que aconteceu com o apóstolo Pedro. Você se lembra disso? Ao som do canto do galo, ele se pôs a chorar, tremendamente arrependido por ter negado 3 vezes o Senhor da vida. Essa é uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Por outro lado, também existe a tristeza segundo o mundo, a qual, sejamos sinceros, não é causada pelo senso do mal cometido, e sim pela perda de um tesouro, de algo valioso, que nós prestigiamos em nosso coração. Vemos isso claramente em outro apóstolo, Judas Iscariotes, Mateus 27, verso de número 3. O texto diz que ele ficou tomado de tristeza, cheio de remorso por ter vendido o Salvador por 30 moedas de prata. Tanto Judas quanto Pedro traíram o Senhor. Qual é a grande diferença entre eles? O comentarista Simon Stimaker sugere: Pedro se arrependeu e retornou aos apóstolos, depois se encontrando com Jesus. Judas se encheu de tristeza, mas retornou aos principais sacerdotes que então, por sua vez, o rejeitaram. Pedro foi restaurado e se tornou cabeça dos apóstolos. Judas cometeu suicídio e foi condenado à destruição. Ou como pontua de forma mais excelente Paulo: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Qual das duas, eu pergunto, nós temos sentido com mais frequência? O remorso, porque algo de valioso foi perdido, quem sabe um tesouro idólatra, ou uma tristeza que nos encaminha à análise e depois ao arrependimento? Meus irmãos, o problema é o senso da comunhão com Deus Trino perdido, ou é o dinheiro nosso que foi prejudicado em uma situação? Nós temos nos incomodado com o nosso pecado, ou com o rebaixamento popular do nosso prestígio.
Gente, precisamos examinar bem a profundidade das nossas tristezas. Eu penso que precisamos nos entristecer mais para a glória de Deus, porque muitas das vezes a nossa tristeza tem a ver com pecados cometidos. Semelhantemente a Pedro e a Judas, nós também traímos o Senhor com os nossos pecados. Todo pecado é uma traição contra o Altíssimo. A questão é como nós nos sentimos diante disso. Nos parecemos mais com Pedro ou pegamos a estrada para lugar nenhum com Judas? Nós precisamos entender bem o valor daquilo que fazemos. Precisamos compreender bem o peso do nosso pecado. Não é um simples delito, não é uma falhazinha, é um pecado, é uma transgressão contra o Deus 3 vezes santo. A Trindade sente tristeza por conta de pecados, irmãos. Em Gênesis capítulo 6, Deus o Pai se entristeceu por conta da corrupção do homem. Em Lucas capítulo 19, Deus o Filho chorou por causa dos pecados de Jerusalém, triste. Em Efésios capítulo 4, Deus, o Espírito Santo, se entristece devido a comportamentos ímpios, não guiados por Ele. E me acompanhe. Visto que somos imagem de Deus, de um Deus que se entristece por conta de pecados, nós também sentimos tristeza. Nós nos incomodamos com pecados cometidos, a começar do nosso próprio pecado. E quer saber? Não precisamos nos envergonhar disso. Não precisamos evitar a tristeza, fingir que ela não existe, colocar uma máscara para enganar os demais. Um dia ela vai cair. Às vezes é bom se sentir mal. Lembra do que falei no primeiro sermão? Às vezes é adequado se sentir mal, como por exemplo, em resposta a um pecado que nós cometemos. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos incomoda, mas também o Espírito Santo nos leva aos pés do Calvário. Se você se entristece por conta do seu pecado, irmão, eu digo, você está certo por isso, mas não termine por aí. Se encha das promessas bíblicas para aqueles que estão tristes. A Bíblia coloca que o Senhor está perto daqueles que têm coração quebrantado, Salmo 34. O Senhor não rejeita um coração contrito, Salmo 51. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 30. O Senhor levanta os abatidos, Salmo 146. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E por isso, ao fim, nós seguimos a orientação do Senhor no profeta Joel capítulo 2. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente e cheio de amor. Outra lição valiosa que flui naturalmente deste texto, irmãos, diz respeito a como ajudar a pessoas se sentirem mal por conta de seus pecados. É isso que você ouviu mesmo. Precisamos ajudar as pessoas a se sentirem tristes, quando elas não ficam assim depois de cometer pecados. Não é isso que o apóstolo Paulo está justamente fazendo aqui? Mesmo com algum receio, com certo arrependimento, pesar em algum movimento brusco. Eu sei, irmãos, nesse ponto nós somos tentados a sucumbir ao pecado do temor de homens, enxergando as pessoas enormes e Deus pequenino. É muito mais fácil evitar o confronto. É muito mais fácil fugirmos do constrangimento. É muito mais simples preservar a intimidade que temos com essa pessoa. Mas eis o ensino bíblico. Nós somos chamados para falar a verdade em amor. Isso envolve firmeza doutrinária, zelo pelo Senhor,
ao mesmo tempo que compaixão, amor, dedicação, porque deve machucar o nosso coração ver o nosso irmão desertando da fé. Essa responsabilidade, portanto, não pode ser negligenciada. Todos nós temos responsabilidades, irmãos, até mesmo na aplicação de disciplina eclesiástica. Portanto, que o Senhor nos ajude a sermos corajosos em denunciar pecados, em confrontar os nossos irmãos, em abraçar, quando necessário, o processo disciplinar devido, porque assim, juntos, nós estaremos lutando pela fé evangélica. A tristeza pode ter ligação com pecados cometidos, mas esses pecados precisam ser tratados segundo Deus. Segundo lugar, agora torne a colocar a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 18, versos 31 a 33. A tristeza ocorre por conta de conexões quebradas. 2 Samuel, capítulo 18, versos 31 a 33. Como disse, a tristeza ocorre por conta de conexões quebradas. O rei Davi é um daqueles personagens da Bíblia que não escondem como se sente. Geralmente encontramos ele nessa disposição específica através dos seus cantos, das suas composições musicais, os salmos. Porém, temos diante de nós uma porção narrativa, onde isso também é testemunhado, numa situação limite que ele viveu em sua vida. Observe que o cenário em pauta é montado em torno do tempo em que Absalão, o terceiro filho do rei, havia usurpado o trono de Israel, porque em dado momento ele ficou com queixo alto, passou a se considerar a última bolacha do pacote, e então se insurgiu, ele se rebelou, e essa rebeldia foi tão bem orquestrada, pense num sujeito astuto, a tal ponto de seu pai, famoso, poderoso, prestigiado, ter que fugir de Jerusalém, porque muitos estavam fascinados com a figura de Absalão. É a nova figura real, é a novidade aqui neste momento. Muitos então ficaram com ele. No entanto, alguns outros remanescentes permaneceram fiéis ao legítimo rei. O final dessa história toda é que houve um confronto, uma batalha sangrenta entre esses dois grupos mencionados. Tudo isso aconteceu na floresta de Efraim. Foi lá onde o exército de Davi conseguiu vencer o exército de Absalão. Mas não foi algo fácil. Não foi uma batalha simples. Houveram custos imensuráveis. Segundo o relato da Bíblia, houve grande matança com mais de 20.000 baixas, dentre elas, surpreendentemente, Absalão. Passado o choque daquele momento, o momento em que Absalão morreu, houve séria consideração entre os envolvidos para decidirem quem seria o encarregado de transmitir essa péssima notícia para Davi. E aí Joabe, comandante do exército, responsável direto pelo apunhalar da faca em Absalão, bolou um plano, uma estratégia, para que um cuxita, na NVI, etíope, fosse essa pessoa escolhida. Não porque ela tinha algo de especial, mas porque Joabe temia severamente a reação de Davi. Joabe conhecia o histórico daquilo que tinha acontecido em situações semelhantes. Por exemplo, quando os mensageiros que trouxeram as notícias das mortes de Saul e Isbosete foram mortos por Davi. Então ele decidiu chamar o cuxita, o etíope, de modo muito específico. Eles eram lá da Núbia, nordeste da África, tendo chegado às regiões bíblicas pelo comércio escravocrata.
E isso é interessante porque aparentemente a estratégia de Joabe é muito bem planejada. Os estudiosos sugerem que, como estrangeiros e escravos, eles provavelmente não tinham ciência dessas histórias passadas de Davi. Não tinham motivo para temer um encontro com o rei. Pelo contrário, talvez fosse aí uma oportunidade de grande honra, de estar diante do monarca entregando uma mensagem importante. Uma mensagem de vitória militar, inclusive. Sem mais delongas, voltemos agora os nossos olhos para o esperado encontro entre o etíope e o rei Davi, na comunicação da péssima notícia. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O contexto parece insinuar, irmãos, que Davi já esperava essa notícia. Ele via o etíope se aproximando e pensava: lá vem uma notícia boa para mim. Ele imaginava o sucesso militar nessa empreitada, mas só havia uma coisa na sua cabeça. Só havia espaço para uma preocupação específica. Ao ouvir o excelente informe da vitória militar, Davi já foi emendando: ah, sim, está certo, mas e meu filho? O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? Veio em seguida a resposta daquele que não tinha papas na língua e que queria impressionar o rei: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa, que Davi iria gostar da sua disposição. Acontece, irmãos, que a morte de Absalão foi vergonhosa. Em um movimento errado quando estava na batalha, o sujeito acabou pendurado numa árvore, indefeso até o momento em que foi perfurado por Joabe. Que os teus oponentes, ó rei, terminem debaixo de igual vergonha. Foi o que comunicou o escravo. Coloque-se no lugar do rei Davi. Essas palavras atingiram a sua alma como uma martelada, como algo excruciante, um enorme balde de água fria. O texto diz que então o rei ficou abalado. Hebraico ragaz, palavra que traduz simplesmente terremoto. Davi ficou se tremendo na base, descontrolado, sem conseguir agir normalmente. Ele precisou se ausentar do ambiente em que estava. Subiu ao quarto que ficava por cima da porta, onde, escondido de todos, enfim desabou. Chorou amargamente. Ao passo que ele subia, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Apesar dos pesares, sangue é sangue, filho é filho. Houve uma conexão quebrada, irmãos, e por isso a tristeza alcançou o coração do rei Davi. A propósito, esta é a essência da tristeza, justamente conexões quebradas. Pense comigo, não é a vida um conjunto de fios que se conectam para formar uma rede? Pessoas, coisas, ambientes, eventos, tudo isso conectado, fazendo parte de uma rede maior. Assim, a tristeza acontece quando nós sentimos que um desses fios foi desconectado. E quando isso ocorre, não fica apenas um vazio para ser preenchido. Não. Há um impacto sobre todo o resto, onde esse fio toca, nem que de maneira muito particular. Todas as áreas da vida são sim atingidas. Você pode ter perdido o seu emprego,
A sua saúde pode ter se debilitado gravemente. A sua reputação pode ter decaído consideravelmente. E por isso a tristeza veio. A tristeza tem o poder de nos desamarrar de âncoras pesadas que sustentam a nossa vida. São pilares, irmãos. Família, trabalho, relacionamentos. São coisas importantes. Então sentimos tristeza quando esses fios são desconectados. Mas eu não quero que você fuja disso. Eu quero que você entenda que a tristeza tem muita utilidade. Ela pode ser útil para a glória de Deus. Sobre isso, Alasdair Groves, um dos autores que dão base para a nossa série, explica o seguinte: ficar triste por uma coisa boa nos aponta a direção de Deus. A tristeza machuca profundamente, porque nós estamos bem cientes do quão bom foi o presente que Deus nos deu naquele amigo querido, naquele familiar específico, naquele emprego que satisfazia o meu coração. Portanto, a angústia decorrente da tristeza, irmãos, de maneira direta ou indireta, declara que Deus é bom. Mas lógico, isso não significa que agora o mar é de rosas, que no momento de densas trevas vamos ficar pensando nisso o tempo todo, com muita facilidade. Conexões quebradas existem, doem por causa do pecado. A mais dura delas, seguramente, é a morte. É perante essa experiência terrível que vêm as mais poderosas tristezas. Veja, por exemplo, o estado do rei de Israel quando perdeu seu próprio filho. Quando um laço familiar é quebrado. Sabe aquela dor do vínculo afetivo sendo quebrado? A memória dos bons momentos vindo à sua mente. A possibilidade de nunca mais encontrar aquele ente querido. Essas coisas intensificam o nosso sofrimento. Lembrando de Davi com Absalão, que pai gostaria de enterrar seu próprio filho? É uma quebra de conexão traumática, que vai envolver não só esse relacionamento específico, mas todas as áreas nas quais o seu filho estava envolvido. Ele vai se lembrar do seu filho em algum momento da sua vida, em alguma atividade que realizava, no lugar onde ele sentava, no quarto onde ele dormia, na data específica em que vocês faziam isso e aquilo. É uma experiência dolorosa. Por isso cabe a pergunta, o objetivo da nossa série: como tratar essa tristeza biblicamente? Como é que nós podemos lidar com a tristeza de acordo com a palavra de Deus? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que você precisa senti-la. É importante sentir a tristeza. Sim, meu querido irmão, é adequado sentir tristeza diante das perdas. Talvez você tenha perdido algo de grande valor em sua vida recentemente. Quem sabe, infelizmente, até mesmo um parente. E desde então tem fugido dessa emoção. Quando o pensamento lhe vem à mente, você corre. Pensa em 1001 coisas para evitar a meditação, a exploração daquilo que está sentindo. Não faça isso, meu irmão. Isso pode prejudicar em muito a sua vida. Deus nos deu essa emoção para que nós a sintamos e exploremos ela com cuidado. Afinal de contas, irmãos, ela também é útil. Sinta a sua tristeza. Mas não pare por aí, amado irmão. É crucial agora trabalhar passo a passo, no seu ritmo específico, para reconstruir, para reconectar os fios de um novo modo. Para tanto, não conseguimos sozinhos. Precisamos da ajuda de irmãos e irmãs. Necessitamos do consolo, da companhia, da direção de Deus. E existe uma analogia simplista que pode nos ajudar a lidar com a tristeza. Você se lembra quando você era uma criança, de repente perdeu o seu dente, e como uma espécie de fascínio, se sentia tentado, assim que tinha perdido o dente,
a ficar explorando o vazio que estava lá, movendo a sua língua continuamente, sem conseguir parar de fazer isso. Você não tinha uma sensação de estranheza, algo está fora do lugar, alguma coisa está faltando, até que de repente você parou de fazer isso. Você não viu que era mais necessário, não porque não era importante, mas porque você já explorou, e você passou a seguir em frente, entendendo, aceitando que aquilo aconteceu. Guardadas as devidas proporções, é assim que nós enfrentamos a tristeza. Nós identificamos a nossa tristeza, nós examinamos por que estamos tristes, nós passamos a explorar a tristeza, passamos a absorver essa perda passo a passo, compartilhando com os outros, mas tendo a certeza também que um dia, seja quando for, ela terá fim. Esse é o gatilho para a minha última ponderação, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14 e 18. Por favor, por gentileza, abra a sua Bíblia neste texto, o nosso último em consideração. A tristeza do cristão é passageira. 1 Tessalonicenses 4, versos 13, 14 e 18. Já vimos que a tristeza pode ter ligação com pecados cometidos, que a tristeza ocorre por conta de conexões quebradas, e por fim, mais importante do que tudo, a tristeza do cristão é passageira. 1 Tessalonicenses. Tessalônica é, irmãos, nas palavras do antigo poeta Antípatro, a mãe de toda Macedônia. Estamos falando de uma cidade portuária estratégica, muito leal ao Império Romano, a capital da província romana naquela região. Era uma província senatorial, com mais de 20 mil pessoas carentes do Evangelho. E segundo Atos capítulo 17, lá estiveram Paulo e Silas pregando Jesus Cristo. Pela obra do Espírito Santo, judeus, gregos, tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição foram convertidos, e assim se iniciou um relacionamento profundo. Paulo se afeiçoou daqueles irmãos, inclusive escreveu 2 de suas primeiras epístolas endereçadas a eles, porque era perceptível que apesar da fé, do amor e da esperança, esses irmãos careciam de instruções para lidar com más influências que haviam em seu meio, principalmente no que tange à doutrina dos últimos dias, o que chamamos de escatologia. Segundo a carta, alguns irmãos entendiam que simplesmente podiam parar de trabalhar, porque Jesus estava voltando. Para que me esforçar? Para que continuar fazendo isso? Jesus está voltando. Outros diziam que havia desespero no coração se algum irmão em Cristo morresse, porque sobre o amanhã ninguém pode ter certeza. Algumas escolas de pensamento da época pregavam o fim absoluto da existência, de tal modo que esse ensino entrava na mente dos corações dessas pessoas. Essas pessoas entendiam que o amanhã era incerto. E aí, tomando ciência do fato, Paulo novamente se viu na incumbência de intervir, de instruir corretamente, dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Essa é a mesma fórmula que ele utiliza em Romanos 1, 13, 11 e 25, 1 Coríntios 10, 1 e 12, 1, 2 Coríntios 1, 8, Filipenses 1, 12 e Colossenses 2, 1. Simples, direto ao ponto, repetitivo, mas nunca com palavras vazias. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. A propósito, dormir aqui é um eufemismo para morte, irmãos. Os que estavam dormindo, mortos, e até hoje estão, dentro do contexto, são aqueles que morreram crentes, que creram no Senhor Jesus, mas o seu tempo na terra chegou a um fim. O texto nada ensina sobre um suposto sono da alma.
e nem muita coisa sobre o estado intermediário. Paulo está apenas falando daqueles que morreram, quanto aos que dormiram. E sobre isso ele diz: não pode haver ignorância. Não lhes pode faltar conhecimento, por um motivo muito claro: para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O ensino bíblico é muito claro, irmão. Se não há conhecimento sobre o porvir, sobre escatologia, haverá influência pelas teorias dos outros. As pessoas serão impactadas pelos pensamentos correntes da cultura. Quem são esses outros? Na região helênica, são os adeptos das religiões de mistério. São os epicureus, materialistas, que negavam a vida pós-mortem. São os estoicos, materialistas enrustidos, que enxergavam a morte como um não ser. Paulo não quer que os crentes sucumbam a essas vãs filosofias. Sabe por quê? Porque se a tristeza alcança alguém assim, simplesmente não há esperança. A pessoa sucumbe diante do sentimento. A pessoa é destroçada pelo pesar de uma grande perda. Consequentemente, a emoção da tristeza é potencializada em sua intensidade. É por isso que Paulo prega novamente o Evangelho, mostrando qual é a esperança do crente diante da tristeza. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. A primeira palavra, se, parece expressar uma possibilidade, mas não é o caso do grego original. A partícula, na verdade, expressa o que chamamos de condição de fato, nada subjuntivo, possibilidade, mas afirmativo, indicativo, de tal modo que podemos entender o texto da seguinte forma: se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, uma vez que cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, temos que também ter certeza: Deus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Essa certeza é presente em Efésios capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 15. Portanto, irmãos, não quero soar insensível, mas não importa o que perdemos, ou quão implacável seja a nossa tristeza, nós temos esperança. É o que tentamos comunicar, por exemplo, no nosso elemento litúrgico da oração de confissão. O intuito não é, irmão, deixar você triste somente pelos seus pecados. Não é que você fique devastado porque cometeu pecados. Não somente isso. Nós acusamos os pecados. Nós confessamos os pecados. Mas nós terminamos com o perdão de Cristo Jesus. Nós temos esperança. E é assim, versículo de número 18, que nós devemos nos consolar uns aos outros na nossa tristeza. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque em Cristo Jesus a morte morreu. A morte morreu na morte de Cristo. Se pensarmos na morte como a última perda, que representa todas as perdas, temos que nos recordar que Jesus venceu a morte. Por meio da ressurreição nós não nos vendemos, nós não nos rendemos à prostração da tristeza. Nós temos esperança escatológica. E o melhor de tudo isso é que já podemos hoje saborear os petiscos do amanhã. Estamos entre o já e o ainda não. Segundo o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, embora a ressurreição ainda esteja por vir, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Qual é o impacto prático disso, irmão? O poder da ressurreição como esperança diante das tristezas é para aqui e agora, é para o hoje. A tristeza é útil, a tristeza é importante do lado de cá,
mas a tristeza em Cristo Jesus é temporária, porque a poderosa obra de santificação produz o fruto do Espírito em nós, e isso inclui a alegria, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por isso os filipenses tanto ouviram: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Por isso os cristãos dispersos leram: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas tribulações, porque Deus está no controle, porque há esperança diante das trevas que nós vivenciamos, porque os outros deste mundo, do nosso tempo, podem viver uma vida triste, com pequenos picos de alegria, mas os crentes vivem em estado alegre, com picos de tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa a tristeza que enfrentamos, não importa o tamanho da perda em nosso coração, nem mesmo o tamanho do sofrimento que vivenciamos, irmãos, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um incomparável e eterno peso de glória. É por isso que fazemos coro com o apóstolo Pedro: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, para uma herança que jamais poderá macular-se, para uma herança que jamais pode perder o seu valor. Podemos perder tesouros do lado de cá, mas jamais perderemos Jesus Cristo, irmãos. A tristeza faz parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos colocá-la no seu devido lugar. Precisamos inserir Deus dentro da jogada. Eu não sei qual é a perda que você tem enfrentado, mas eu quero dizer em confiança, em esperança escatológica: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando para suprir as nossas necessidades, para preencher o nosso vazio, para reconectar as coisas no dia final. Do lado de cá, enquanto perdemos, enquanto sofremos, enquanto aguardamos o seu retorno e a grande ressurreição dos mortos, nós choramos com os que choram. Nós comunicamos esperança para as pessoas, nós oferecemos companhia, nós compartilhamos o grande tesouro que é Jesus. A nossa esperança não é um sentimento, não é uma especulação da nossa mente, não é um desejo irreal propagado por uma filosofia vã. É uma pessoa. Jesus está vivo. E eu quero encerrar com a natureza da eternidade. Os nossos pesares, as nossas tristezas são, meus irmãos, no final de tudo, clamores maranatas. Pois chegará o dia em que a tristeza não mais será. Lá no céu não há perda. Nas ruas de ouro de Jerusalém não se ouvem lamentos. A nossa tristeza terá fim, porque Jesus também lidou plenamente com ela. Foi no Getsêmani que ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Na cruz do Calvário, o Deus que se entristece por conta do pecado, o cravou em suas próprias mãos. Experimentando a conexão perdida do Pai, bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Mas foi esse mesmo Jesus, irmãos, diante de toda a tristeza daquele momento, que comunicou esperança ao pecador crucificado ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, diante da sua tristeza, encerre ouvindo e acalme o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos orar ao Senhor em resposta, queridos. Vamos colocar a nossa tristeza diante dEle. Vamos cantar ao Senhor declarando que Ele é bom,
que a alegria que Ele nos dá é maior do que a tristeza que sentimos.